Tô de volta de mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca e o Flamengo abrindo uma vantagem gigantesca, 3-0 sobre o Nova Iguaçu. Vamos lá. Tarde de sábado, Maracanã, e o Flamengo teve até um pouco de trabalho no começo do jogo, mas depois resolveu a parada e ganhou do Nova Iguaçu por 3-0, abrindo uma vantagem gigantesca na decisão do título estadual. O Flamengo agora precisa perder por 3 gols de diferença para o Nova Iguaçu ainda forçar a decisão por pênalti do jogo de volta, do segundo jogo, que será no próximo domingo, sem ser amanhã, logicamente, no outro domingo, no Maracanã também. Foi um jogo em que o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, não jogou bem na primeira etapa, mas que com a imposição e também com a ajuda da arbitragem, no meu entendimento, o Flamengo acabou colocando as coisas no lugar e acabou vencendo, né? O Flamengo começou errando muitos passes. Um dos segredos desse time do Flamengo, acho que para mim está na capacidade de manter a posse de bola, na capacidade de ficar com a bola, de não entregar a bola para o adversário, gerando possibilidades de contra-ataque, de transições, de superioridade em setores próximos ao seu gol. E nesse jogo, não sei se por desconcentração, não sei se pela pausa da data FIFA, não sei se pelo esgotamento de alguns dos jogadores que serviram à seleção, Arrascaeta, Pulgar, acho que Pulgar nem foi, né? O De La Cruz, enfim. Nessas situações, acho que o Flamengo começou errando demais. E esses erros de posse de bola geraram com que o Nova Iguaçu, no começo do jogo, nos primeiros 20 minutos, tivesse até muitas finalizações. É verdade que a maioria de fora da área, dentro da área, acho que teve uma cabeçada do Carlinhos que passou do lado do gol defendido pelo Rossi, e depois algumas batidas de fora, inclusive obrigando o Rossi a fazer 2 ou 3 defesas, 2 delas, assim, uma delas bem difícil. E aí o Flamengo, até tendo suas oportunidades, o Cebolinha teve uma chance, o Fabrício Bruno teve uma finalização depois no escanteio que a bola foi na trave, mas estava um jogo de muito laicar, o Flamengo oferecendo perigo. Com o passar do tempo, com 20, 25 minutos, o Flamengo foi crescendo, foi conseguindo neutralizar as chegadas do Nova Iguaçu, foi conseguindo, na hora de correr para trás, na hora de se posicionar na defesa, conseguiu claramente ali atrapalhar, de chegar 2 em 1 na mesma bola, de não deixar o Nova Iguaçu dar sequência jogada, e foi crescendo no jogo, até que o Flamengo chegou ao seu primeiro gol num lance que, para mim, eu não marcaria pênalti. O Ayrton Lucas entra pela esquerda da área, ele de fato é tocado na hora da passagem, ele é tocado pelo defensor do Nova Iguaçu. Só que esse toque, ele não serviu para derrubar o Ayrton Lucas. Tanto é que o Ayrton Lucas continuou jogando, continuou avançando, deu 2 passadas ainda. E depois da segunda, que ele percebeu que foi tocado, ele desabou. Eu não marcaria esse pênalti. Para mim, eu não marcaria esse pênalti. O árbitro deu o pênalti. É um lance que é muito difícil para o VAR chamar para tirar. Acho que o VAR, nesses casos, ele tem que deixar a marcação de campo, porque ele tem que olhar e falar: o que você marcou? Marquei o toque na perna do Ayrton Lucas. Ele vai olhar, teve o toque. E aí o VAR não se meteu, o Pedro bateu e fez 1-0. Antes do pênalti, que para mim foi mal marcado, o Flamengo já tinha melhorado no jogo, e aí depois do pênalti o Flamengo acabou de se impor mais ainda, conseguindo acelerar o Arrascaeta com muita liberdade, circulando, em especial em todas as áreas da intermediária do Nova Iguaçu, o Cebolinha bem cortando para dentro, o Pedro jogando bem, né, não só pelos 2 gols que ele fez, mas conseguindo produzir bastante, saindo da área, atraindo o zagueiro, fazendo pivô, participando da construção. O Pedro ainda aumentou na última bola do primeiro tempo, num gol que foi anulado por impedimento, daqueles impedimentos de bico de chuteira, mas de fato o pé direito, o bico da chuteira do pé direito do Pedro estava à frente, o árbitro anulou e no segundo tempo, na volta,
aí realmente foi um predomínio total do Flamengo. O Nova Iguaçu pareceu que sentiu demais o ritmo do primeiro tempo, e aí foi aquilo que a gente viu do Flamengo fazer de ou ter a posse de bola e se defender, entre aspas, com a bola, e quando perdia, a recuperação, correndo para trás, 2 em 1, De La Cruz bem, o Pulgar cresceu no jogo, o Pedro voltando, marcando também, Luiz Araújo, como de costume, se dedicando demais defensivamente, e aí o Flamengo foi só crescendo e acabou fazendo o 2-0, o 3-0. O 2-0 é uma fatiada do Luiz Araújo de um lado para o outro, para pegar o Cebolinha, que rola para o meio, e o Pedro fez o gol no carrinho, jogada característica do Pedro. E depois, numa jogada de um bate-rebate ali, o Pedro recebeu na meia-lua, deu um toquezinho por cima, entrou ali numa espécie de um sanduíche de 2 jogadores do Nova Iguaçu. O jogador que estava à esquerda meio que se desesperou, tocou para trás para não deixar a bola chegar no Pedro, para não deixar o Pedro chegar na bola para finalizar, e tocou contra o seu gol, fazendo 3-0. O jogo no segundo tempo foi todo do Flamengo. Aí sim, um segundo tempo de acordo com o que foi o Flamengo ao longo desse estadual. Mais um jogo em que o Flamengo não sofreu gol, embora o Rossi tenha trabalhado no primeiro tempo mais do que trabalhou na média. Mais um jogo em que o Flamengo conseguiu se impor no segundo tempo e não deixar o Nova Iguaçu fazer praticamente nada. Acho que o Nova Iguaçu teve uma finalização com o Carlinhos na etapa final e só, que o Rossi defendeu tranquilo no meio do gol. E mais um jogo em que o Flamengo pode até administrar, né? O Flamengo rodou, tirou o De La Cruz, que estava com 2 amarelos, poderia ser suspenso, e depois foi fazendo as substituições, foi fazendo as trocas, pensando também na Libertadores no meio de semana, né? O Flamengo vai jogar na Colômbia, estreando na Libertadores, então o Flamengo foi fazendo essas trocas. Uma partida dentro do esperado do Flamengo, o nível de exigência menor, partindo do princípio que era o Nova Iguaçu, mesmo o Nova Iguaçu tendo feito um campeonato ótimo, na hora em que você começou a bater forças ali, a bater de frente com as peças do Flamengo, na minha visão, teve um pênalti que eu não marcaria, enfim, eu Vitor Sérgio, não marcaria. Quem pensa o contrário, respeito de boa, não é absurdo marcar, mas eu não marcaria. Eu não acho que aquilo é pênalti, pelo fato do Ayrton Lucas continuar jogando e depois cair, porque ele viu que foi tocado, né? Ele claramente desabou, claramente. O toque não o derrubou, ele inclusive poderia até ter jogado a bola para a área, ou ter finalizado, ou ter batido em gol, mas enfim. Depois o Flamengo, num campeonato em que ele não perdeu e que ele não tomou gol com o time treinado pelo Tite, né? O Flamengo levou um gol do próprio Nova Iguaçu, mas quando o Flamengo jogou com o time sub-23. É isso, um título que está na mão do Flamengo, só algo muito surpreendente, quase que um milagre futebolisticamente falando para o Nova Iguaçu fazer 3 gols de diferença para forçar os pênaltis, mas o Flamengo ainda vai para o segundo jogo só para confirmar esse título estadual. E depois de 2 anos, o Flamengo recuperaria o título estadual. Beleza? E agora você já sabe, né? Faz aquilo tudo que você está acostumado de fazer aqui nas mídias da TNT Sport. Like, se inscreve, copia, segue, curte, compartilha, deixa gostei, comenta, tudo isso aqui embaixo e nas mídias sociais da TNT Sport. A qualquer momento a gente volta para um papo. Beleza? Um abraço. Tchau.